Você conhece alguém que reúne todas as informações financeiras no final do mês e avalia aquilo que está ocorrendo ali no dia a dia? Quanto está entrando, quanto está saindo, se os valores que estão sendo gastos correto, se o dinheiro está dando para ser pago, outras coisinhas mais. Na verdade, né, aqui esse vídeo é para aquelas pessoas que não têm o costume de fazer uma verificação mensal ou de controlar, de poder olhar o extrato. Tem gente que só olha o extrato quando dá ruim. Não paguei isso, quer saber se pagou e tudo mais. Na verdade, aqui é uma orientação sobre alguns pontos de atenção de forma simples, prática, do dia a dia, para você poder entender que você tem necessidade de pelo menos parar um pouquinho no final do mês para entender o que está acontecendo com as suas finanças, com o seu dinheiro. E é bom relatar que esse vídeo é para quem já tem pelo menos um movimento. Se você ainda não tem um movimento, aí você tem que pegar outro vídeo para você aprender a ganhar dinheiro. Nesse caso aqui, você já tem aí alguma coisa de finanças, você já ganha um dinheiro, já faz algum gasto, e aí você tem que ter, nós vamos dar alguns pontos de atenção que você tem que ter cuidado para melhorar o seu orçamento financeiro. Mas antes de continuar, eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Primeiro detalhe, é minimamente exigido, é que você tenha essas informações reunidas, né? Então, muita gente antigamente fazia muito pagamento em dinheiro e isso causava algum problema. Por quê? Porque você pagava, não pegava o comprovante, não tinha nota, ou então não pegava todos os comprovantes dos pagamentos que você fez em dinheiro. E aí o que acontecia? Você sabia que você gastou o dinheiro porque ele sumiu, desapareceu, mas você não sabia nem onde nem como. Hoje, por conta da tecnologia, isso já está praticamente resolvido. Muito poucas pessoas fazem pagamento em dinheiro. Agora é tudo no cartão de débito, crédito, no Pix, e isso com certeza vai aparecer na conta corrente, lá na sua conta poupança, não importa de onde saiu o dinheiro. Então você tem reunido ali pelo menos 90% ou mais das informações necessárias que você precisa parar para sentar um pouquinho e fazer a avaliação disso. Você, quando vai fazer o seu check-up no médico, você não faz exames? Como é que o médico vai diagnosticar você sem ele ter as informações corretas e precisa do que está acontecendo? Então ele pede uma bateria de exame, depois avalia todos os exames e diz se você tem alguma coisa ou não, se precisa tomar um remédio, fazer alguma ação para resolver alguma coisa. Isso também é assim nas finanças. Então você deve pegar, se você tem um aplicativo, um caderno, uma planilha, de qualquer maneira, alguma coisa que você possa estar lá olhando o seu extrato, né? Como eu já falei, hoje é um ponto quase que único de onde se concentra todas as movimentações financeiras, e a partir daquele extrato ali você poder detalhar o que é receita ou renda, o que é despesa ou gasto, e poder especificar ali para você ter umas informações mínimas para poder avaliar. E aí você vai dar uma olhada naquilo ali. Recomenda-se que isso aí seja feito uma vez por mês. Se não é um orçamento muito grande, se não tem muita movimentação, você vai fazer isso muito rapidamente. Então, quem você vê que faz isso todo mês? Muito difícil, né? A grande maioria das pessoas, o dinheiro entra na conta, sai pagando quando acabou, muitas das vezes vai até para o cartão de crédito. Mas eu não vou falar sobre cartão de crédito hoje, que isso é para uma outra situação. Uma vez que você tem essas informações reunidas, basta que você dê uma olhadinha para as despesas, num primeiro momento, para saber se aquilo que você está gastando dinheiro, ele é realmente útil, ele é realmente necessário, se não está sendo ali se não está sendo gasto com algumas situações que não fazem muita diferença para você, que poderia não ser mais adquirido aquele produto ou serviço ou feito aquela despesa. E aí você começa a ajustar aquelas situações para você fazer um orçamento ficar mais rentável, né? Então, a partir do momento em que você tem um orçamento em que você gasta menos do que você ganha, vai ter uma sobra. Então, você viu que não tem nada do outro mundo aí, como as pessoas acham, né? Então é só você reunir as informações, analisar. Ponto de atenção primeiro, as despesas. Então você olhou as despesas, você pode melhorar as despesas, o orçamento vai ficar, isso aí vai acabar influenciando em quê? No fluxo do caixa, né? Muitas vezes você paga aquelas situações
o dinheiro vai acabando, tem que esperar entrar mais dinheiro, não dá para pagar a despesa toda, tem que esperar um tempo e tudo mais. Então, você já corrige isso também. Então, olhou as despesas, pode ser que tenha algumas despesas que tem que ser mantidas, como são necessárias, normais do dia a dia. Pode ser que tem despesas que você está fazendo que não são tão necessárias assim, pode ser que você diminua a intensidade. O interessante é você otimizar essa questão do seu orçamento. Outro ponto também interessante é que você deve ter sempre uma reserva de emergência. Isso é um ponto que muita gente falha, né? E é simples também. Por que ter uma reserva de emergência? Pode ser que em algum determinado momento você tenha alguma emergência e você não tenha recursos. Por quê? Porque você utiliza todo o seu recurso que você ganha durante um mês gastando. Por isso que antes eu falei, dá uma olhadinha lá nas despesas para ver se de repente não tem alguma coisa que pode ser suprimida ou melhorada para você economizar um pouco mais. E se não tem uma reserva de emergência, é bom fazer essa reserva de emergência. Isso é básico, você vê que eu estou falando de coisas simples que dá para todo mundo fazer. E quando se fala de reserva de emergência, é bom a gente entender que aquilo é um dinheiro que tem que ter para uma determinada emergência. Então você tem que entender o valor e quanto você precisa. Não é só você ter qualquer dinheirinho, né? Um dinheirinho pouco lá, valor pequeno, que muitas das vezes a emergência vai vir e você não vai ter dinheiro para realizar aquela emergência. Então, muitas pessoas têm, por teoria, fazer 3 meses, 6 meses, e nós vimos que quando a economia está boa, que está tudo bem, está tudo certinho, beleza, 3 meses é até bom, a economia está fluindo. 6 meses, né? 6 meses de quê? 3 meses de quê? Até nem falei. 3 meses de despesas. Você vê quanto é só a despesa e você vai, minha reserva de emergência vai ser um valor que cubra as 3 meses de despesa. Mesmo que eu não ganhe nada, essas 3 meses de despesa eu vou ter o dinheiro que eu vou conseguir pagar. Então, por que eu falei na economia? Se a economia estiver um pouquinho mais difícil, pode ser que você precise de um tempo maior. Então, você vai ter que fazer um cálculo maior e guardar um dinheiro maior para você não passar dificuldade, porque se você não tiver reserva, o que vai acontecer? Perdeu o emprego, não entrou dinheiro, você não tem como pagar as despesas. Então, esse ponto de atenção aí com relação a isso. O tempo hoje ele tem que ser calculado em razão das probabilidades reais de você ficar um tempo sem ganhar dinheiro. Então, tem que ter um cuidadinho sobre isso. Como a gente falou em cuidar das despesas, se você melhorou suas despesas, diminuiu elas, sobrou dinheiro, você fez sua reserva de emergência, um outro ponto também básico, que muita gente não faz, e aí vai entrar numa discussão, mas eu não sobra dinheiro e tudo mais, tem que fazer sobrar alguma coisa. Se não tem renda suficiente, vai procurar fazer uma renda maior, uma renda extra, correr atrás de alguma coisa. Mas o fato é que você tem que pensar no futuro, e para pensar no futuro, você tem que ter um recurso. Então, fazer sobrar um dinheiro no orçamento, verificar a reserva de emergência. Se não tem, fazer. Se tem, verificar se ela está no valor correto. E aí você vai deixar numa aplicação que você possa ter acesso muito rapidamente se você precisar. E depois criar um mecanismo de futuro, né? Quando você vai investir em futuro, pensar em fazer alguma coisa para você ter uma rentabilidade quando você tiver mais velho, quando você não puder mais trabalhar. E aí você vai precisar de uma ajuda. Então muita gente apoia essa ideia de rendimento baseado em aplicações, renda fixa, renda variável, é legal, é bastante legal. Mas tem só isso? Não, você pode de repente investir em imóveis para você ter aluguéis no final lá da sua vida laborativa, você viver de aluguéis, você tem várias situações que você pode. O importante é que você esteja pensando nisso e esteja construindo esse futuro, porque não dá para você esperar que chegue no futuro e as coisas se resolvam. Nós sabemos que a Previdência Social ela aposenta as pessoas, mas está aposentando cada vez com uns valores menores. Então, todo mundo que se aposenta agora, no nosso momento atual, eles têm necessidade de complementação de renda. Por isso, você que está novo, está no mercado de trabalho e não se aposentou, tem que estar prevendo isso aí também, porque senão quando chegar a hora que você se aposentar e você não tem recurso, o dinheiro que você se aposentar pode não dar para suprir as suas necessidades. Então, vamos ficando por aqui com esses poucos pontos de atenção e já é para implementar, e nós posteriormente viemos com outros pontos de atenção para você ir melhorando aí o seu orçamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.